Há uma demanda perene de vários livros para o clero, missais, escrituras, breviários, e suma, enciclopédias, etc. Vendemos grandes quantidades deles. Por isso, quando estiver sem um trabalho seu, copiará os perenes, nos dias em que sobrar tempo. Você pode decidir, sem pressa, que trabalho escolherá. Que escolheu o irmão Sarah? O velho supervisor fez uma pausa. Bem, duvido que você entenda o que ele faz. Eu não entendo. Ele parece que encontrou um meio de restaurar palavras e frases que faltam em alguns dos velhos fragmentos do texto original da memorabilia. Às vezes o interior de algum livro meio queimado ainda é legível, mas a beira direita de cada folha está destruída e faltam palavras no fim de cada linha. Ele descobriu um método matemático para achar essas palavras. Não é infalível, mas dá algum resultado. Conseguiu restaurar 4 páginas inteiras desde que começou a tentar. O aprendiz olhou para o irmão Sarro, que era octogenário e quase cego. Quanto tempo levou para fazê-lo? Perguntou. Quase 40 anos, disse o irmão Horner. Naturalmente ele só passou mais ou menos 5 horas por semana nesse trabalho que exige muita aritmética. Francis sacudiu a cabeça, pensativo. Se em 10 anos pode-se restaurar uma página, talvez em poucos séculos. Possivelmente menos, disse o irmão Sarro com a sua voz alquebrada e sem levantar os olhos do trabalho. Quanto mais se faz, mais depressa o que fica por fazer acaba. Aprontarei a próxima página dentro de 2 anos. Depois, se Deus quiser, talvez. Sua voz foi se perdendo no meio dos pergaminhos. Francis observou que o irmão Sarro frequentemente falava consigo mesmo enquanto trabalhava. Faça como preferir, disse o irmão Horner. Sempre precisamos de ajuda para os perenes, mas você pode escolher o seu próprio trabalho, quando quiser. Como uma inesperada labareda, uma ideia atravessou a mente do irmão. Francis. Posso aproveitar o tempo, disse antes que pudesse pensar, fazendo uma cópia da planta de Leibowitz que encontrei. O irmão Horner, por um momento, pareceu perturbado. Não sei, filho. O nosso senhor abade é um pouco sensível quando se trata disso. E o assunto ainda não entrou para a memorabilia. Está no arquivo pendente, à espera de uma decisão. Mas o senhor sabe que essas plantas desbotam, irmão. E a de Leibowitz tem sido muito exposta à luz. Os dominicanos a conservaram em Nova Roma por tanto tempo. Bem, suponho que seja um trabalho rápido, se o padre Arcos não se opusser. Mas, sacudiu a cabeça, na dúvida. Talvez pudesse incluí-la entre outras, disse Francis rapidamente. As poucas plantas que temos são tão velhas e quebradiças. Se eu fizesse várias duplicatas, de algumas das outras. Horner fez um sorriso torto. O que você sugere é que, se incluir a planta de Leibowitz numa série, talvez não seja apanhado. Francis corou. O padre Arcos talvez nem anote, hein? Se vier até aqui. Francis encolheu-se.
Está bem, disse Horner, piscando de leve os olhos. Você pode utilizar seu tempo livre fazendo duplicatas de qualquer cópia impressa que esteja em más condições. Se qualquer outra coisa se misturar a elas, farei o possível para não notar. O irmão Francis passou vários meses do seu tempo livre desenhando cópias dos mais antigos impressos da memorabilia antes de ousar tocar na planta de Leibowitz. De toda maneira, para serem conservados, os velhos desenhos tinham de ser recopiados de 2 em 2 séculos. Não só os originais desbotavam, como também as cópias ficavam ilegíveis depois de algum tempo, devido à qualidade das tintas que eram empregadas. Não tinha a menor noção do motivo por que os antigos tinham usado linhas e letras brancas em fundo escuro, de preferência ao contrário. Quando ele reesboçava um desenho em carvão, mudando, portanto, o fundo, a figura parecia muito mais real do que o branco no preto, mas os antigos eram imensamente mais sábios do que ele, se tinham posto tinta onde o papel naturalmente seria branco e deixado listras brancas onde, num desenho normal, devia haver um traço de tinta, é que tinham suas razões. Francis recopiava os documentos de modo que ficassem quanto possível iguais aos originais, apesar de ser enfadonho espalhar toda aquela tinta azul em volta de pequeninas letras brancas e de gastar uma enorme quantidade de tinta, o que fazia gemer o irmão. Horner copiou uma planta arquitetônica, depois o desenho de uma peça de máquina, em que a geometria era aparente, mas cuja finalidade era vaga. Recopiou uns números abstratos intitulados Stator WNDG Mod 73 a 3 HP6P 1800 RPM5. HPCL a gaiola de esquilo que eram completamente incompreensíveis e não pareciam de todo capazes de conter um esquilo. Os antigos eram muitas vezes sutis. Talvez precisassem de uma série especial de espelhos para ver o esquilo. De toda maneira, recopiou tudo com o máximo cuidado. Somente depois que o abade, numa das suas visitas ocasionais à sala dos copistas, viu-o ao menos 3 vezes trabalhando numa outra planta, 2 vezes. Arcos se detivera para olhar rapidamente o que ele fazia, teve a necessária coragem para procurar a de Leibowitz nos arquivos da memorabilia, quase um ano depois de haver começado o seu labor das horas livres. O documento original já tinha sido submetido a algum trabalho de restauração. Não fosse o fato de trazer o nome do beato, era desapontadoramente igual a quase todos que tinha copiado. A planta de Leibowitz, outra abstração, não se parecia com nada e nada. Recordava a razão. Estudou-a até ver aquela espantosa complexidade com os olhos fechados, mas nem assim ficou sabendo nada mais. Parecia não ser senão uma rede de linhas ligando entre si uma quantidade de sinais sem sentido para Francis. As linhas eram quase todas horizontais ou verticais e cruzavam-se em pontos marcados com um sinal ou um ponto, sempre formavam um ângulo reto para chegar a outro determinado sinal. Havia finalmente ainda outros que só apareciam no final das linhas. Tudo era tão incompreensível que, depois de se olhar fixamente durante algum tempo,
ficava-se apatetado. Não obstante, pôs-se a copiar cada detalhe, até mesmo a mancha marrom que havia no centro e que pensou que bem poderia ser o sangue do beato mártir, mas que o irmão Gires sugeriu ser apenas a mancha deixada por um caroço de maçã apodrecido. O irmão Gires, que fora admitido como aprendiz juntamente com o irmão Francis, pareceu gostar de caçoar com este a respeito do trabalho de sua escolha. Por favor, disse, olhando por cima do ombro de Francis, o que significa sistema de controle eletrônico para a unidade 6B, ilustre irmão. É claramente o título do documento, respondeu Francis um pouco irritado. Claramente. Mas que significa? É o nome do diagrama que está diante dos seus olhos, irmão simplório. Que significa Gires? Muito pouco, estou certo, disse o irmão Gires, com ar modesto. Perdoe-a minha pouca inteligência, por favor. Você definiu bem o nome apontando para a criatura que o traz, e que é realmente o seu significado. Mas a criatura diagrama em si mesma representa qualquer coisa, não é mesmo? Que representa ela? O sistema de controle eletrônico para a unidade 6B, é óbvio. Gires riu. Claríssimo. Eloquente. Se a criatura é o nome, então o nome é criatura. Os iguais podem ser substituídos por iguais, ou a ordem dos fatores não altera o produto. Podemos passar ao próximo axioma. Se é verdade que as quantidades iguais a uma mesma quantidade podem substituir umas às outras, então não haverá alguma mesma quantidade que tanto o nome quanto o diagrama representem. Ou será um sistema incompreensível. Francis corou. Imagino, disse devagar, depois de dominar a sua irritação, que o diagrama represente antes um conceito abstrato que algo concreto. Talvez os antigos tivessem um método sistemático para exprimir o pensamento puro. Não se pode reconhecer nesta planta a figura de qualquer objeto. Sim, sim, é claro que nada se pode reconhecer, concordou o irmão Gires, rindo. Por outro lado, talvez exprima um objeto, mas apenas de maneira estilística e formal, de modo que é preciso um treinamento especial ou olhos especiais. Na minha opinião, trata-se de uma alta abstração de valor presumivelmente transcendente que exprime um pensamento do beato Leibniz. Bravo! E em que estaria ele pensando? Mas, no desenho do circuito, disse Francis, lendo o que estava escrito embaixo, à direita. Um MM, a que disciplina pertence essa arte, irmão? Qual o seu gênero? Espécie, propriedade e diferença? Ou é apenas um acidente? Gires estava ficando pretensioso no seu sarcasmo, pensou Francis. Era melhor responder com brandura. Bem, observe esta coluna de algarismos e o seu título. Números das partes eletrônicas. Houve uma vez uma ciência ou arte chamada eletrônica, que podia ser ao mesmo tempo arte e ciência. Ah, sim. Assim temos o gênero e a espécie. E quanto à diferença? Qual era o objeto da eletrônica? Isso também está escrito, disse Francis, que pesquisara de alto a baixo a
memorabilia na esperança de encontrar pistas que elucidassem o que havia na